Bom dia a todos. Eu declaro aberta aqui a 20ª reunião ordinária do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. Passo aqui a palavra para a secretária executiva do Conselho para prosseguimento aqui dos atos dessa sessão. Boa tarde a todos. Faço a verificação do quórum dos presentes nesta sessão e vou constar em ata a ausência do conselheiro Gui Brasil Cavalcante por motivos de emergência médica. Dispenso a leitura da ata, considerando que a mesma está publicada no site da AGR, a ata da 19ª reunião extraordinária do Conselho Regulador. Item 3. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 3.1. Processo número 2021-000-29-004910. Interessado Juarez Mendes Melo. Assunto: colocar ou manter em serviço veículos sem condição de segurança. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo. Senhor presidente, da parte da Saneag, só tem um processo que está com o conselheiro Gui. Queria saber se foi passado para outro conselheiro. Se não foi, peço licença para retirar da sessão. Sim, os processos do conselheiro Gui, eles serão, em razão da ausência justificada aqui, eles serão adiados, né? Então, agradeço aí a sua participação. Obrigado, presidente. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Bom dia a todos. Autuado através do EI 49.317 do ano 21, por realizar a viagem na Anápolis, Caldas Novas, com parafina de aterro esquerdo, do lado do motorista, apresentando duas trinchas, uma trincha transversal, aproximadamente 120 centímetros, e outra de aproximadamente 80 centímetros, ambas passando pela área crítica de visão do motorista. Conselheiro Paulo, por gentileza, o microfone, acho que o áudio do senhor está saindo por outro microfone. Autuado através do AI 40.983.17.11.21 por realizar viagem de linha Anápolis Caldas Novas com veículo estando com para-brisa dianteiro esquerdo, lado do motorista, apresentando duas trincas, sendo uma trinca transversal de aproximadamente 120 centímetros e outra de aproximadamente 80 centímetros, ambas passando pela área crítica de visão do motorista. A empresa Juarez Mendes Melo foi notificada na forma legal, notificação 616/2021, e a R recebida em 13/12/21. Preliminarmente, conheço do recurso apresentado por presentes os requisitos necessários à sua admissão. Segue a análise dos argumentos fundamentos exarados pela empresa, de forma pontuada, se não vejamos. Quanto ao auto de infração 40.983, o mesmo foi elaborado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, tendo como motivação e fundamentação o que consta do artigo 13, inciso 14, da resolução número 297/17. Foi declarado pelo fiscal no relatório circunstanciado do auto de infração 40.983. Em fiscalização de rotina no TRT Central de Goiânia, abordamos e fiscalizamos o ônibus placa NWI 7847, de propriedade da concessionária Juarez Mendes de Melo, e conforme itinerário do veículo, estava operando linha de Anápolis para Caldas Novas, e no ato da fiscalização, constatamos que o para-brisas dianteiro do lado do motorista apresentava duas trincas, com extensão acima da permitida pela legislação, sendo uma trinca transversal de aproximadamente 120 centímetros e outra aproximadamente 80 centímetros. Ambas passando pelo centro da área visual do motorista. Diante dessa irregularidade, foi lavrado por competente auto de infração com base no artigo 13, inciso 14 da resolução 297/07. O veículo foi impedido de seguir viagem e foi substituído pelo ônibus placa JJB 3866.
Fica evidenciado tanto a regularidade do auto de infração hora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudesse contradizer a regularidade do auto de infração. Isto posto, tendo em vista que consta dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração, e que foi lavrada atendendo aos requisitos necessários de sua validade, voto pela manutenção do auto de infração 40983 de 2021. É como voto. Passo a palavra para o conselheiro presidente. Conselheira Natália, seu voto. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Também acompanho o voto do relator. Próximo processo. Item 3.2. Processo 2021-000-29-00-4019. Interessado Real Sul Transportes e Turismo MTDA. Assunto: prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização da forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Autuada através do AI 40886, 28/9/21, a empresa Real Sul Transporte e Turismo Limitada infringiu o artigo 6º2 da Lei 18.673 de 14, pois estava operando linha interestadual e prestou o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, na forma legal, conforme cópia do auto de infração. No relatório circunstanciado, consta que a empresa estava operando a linha interestadual de transporte passageiro Unai Formosa, Goiás. Unai Minas, Formosa, Goiás. Conforme consta nos bilhetes de passagem, no ato da fiscalização, constatamos o transporte irregular, sem prévia autorização, concessão ou permissão legal, de 3 passageiros de Cabeceiras, Goiás, para Formosa, Goiás, conforme declaração dos passageiros, anexas, e bilhetes de passagens, onde a forma abreviatura consta como local de embarque a cidade de Cabeceiras e desembarque a cidade de Formosa. Diante dessa situação, foi lavrado o competente auto de infração com base no artigo 6º da Lei 18.673 de 14. Não foi feita remoção do veículo por falta de pátio. Através do despacho 451/2021, constatou-se que ficou caracterizada a residência específica para a empresa Real Transporte e Turismo Limitada, tendo em vista que já foi noticiada anteriormente pela mesma infração na Lei 18.673/14 nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 28/9 de 2021. Consta também dos autos 3 bilhetes de passagem emitidos em trajeto Cabeceiras-Formosa, em nome de Judite Arruda Gomes, Sebastião Lima Gomes e Marcos Antônio da Silva Mendes, assim como os termos de declaração assinados pelos mesmos passageiros. Preliminarmente, vê-se claramente que a empresa não cumpriu o prazo para o ingresso do recurso, portanto, desconheço o mesmo, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade. No entanto, em razão do que preconiza os princípios do contraditório e da ampla defesa, passa a análise do mérito. Quanto ao mérito, as razões trazidas pela autuada são inconsistentes para invalidar o auto de infração, já que os argumentos trazidos para tanto baseiam-se na alegação de que a empresa não descumpriu o preceito legal, pois tem autorização para transporte de passageiros nos municípios apontados e da não caracterização da ilegalidade no desembarque em local de destino. Porém, fica claro, por meio de documentos juntados aos autos, que comprova tal notificação, o que por si só joga por terra a tal alegação. Verifique-se nos autos que o agente fiscal constatou que a empresa autuada prestou serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, conforme prescrito no artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673 de 14.
Nesse sentido, conforme pode ser constatado pelo relatório circunstanciado do auto de infração, a empresa Verdes Transportes estava operando linha interestadual e prestou serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, conforme cópia do auto de infração. Acresce, além da documentação anexa aos autos, a fé pública do fiscal no exercício de suas atribuições, só afastada por prova robusta em sentido diverso, o que não foi feito pela autuada, no caso em tela, limitando-se tão somente às alegações. Consta também nos autos 3 bilhetes passageiros emitidos para o trajeto Cabeceiras-Formosa, em nome de Judite, de Marcos e de Sebastião, assim como os termos de declaração assinados pelos mesmos passageiros. Isto posto, considerando o consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais, que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, e ainda, considerando a perda do prazo para a apresentação da peça recursal, desconheço do recurso e, consequentemente, voto pela manutenção do auto de infração. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália, como voto? Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Eu acompanho o voto do relator, só ressaltando que, embora a descrição do voto aí tenha também um caráter orientativo, né, pedagógico e tal, mas já restou pacificado, né, por esse conselho que, em situações de intempestividade de recurso, né, então, não haverá a apreciação do mérito, né? Tá bom. Mas acompanho o voto do relator. Item 3.3. Processo número 2022-000-2900-0424. Interessados PSMAI no TDA. Assunto: colocar ou manter em serviço veículos sem condição de segurança. Gostaria de saber se está interessado em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Autuada através do AI 41.074.28.22 por realizar viagem na linha Goiânia-São Luís do Monte Belo com veículos estando com pneus danificados e apresentando trinca no para-brisa de uma borda à outra, a empresa Expresso Maia foi notificada na forma legal, notificação 50/2022 e AR recebido em 11/2022. Apresentou tempestivamente a sua defesa em 18/1/22, passa a fazer parte integrante desse ato. Inicialmente, faz um relato da autuação e, em seguida, acrescenta, conforme descrito no relatório 36 da Câmara de Julgamento. A Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 10 de março de 22, julgou por unanimidade de votos pela manutenção do auto de infração por descumprimento da legislação vigente. Preliminarmente, conheço do recurso apresentado por presentes os requisitos necessários à sua admissão. Segue a análise dos argumentos. 1. Quanto ao auto de infração 41.074, o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, tendo como motivação e fundamentação o que consta do artigo 13, inciso 14 da Resolução 29717. Foi declarado pelo fiscal no relatório circunstanciado do auto de infração 41.074. O veículo placa JSJ 2612 foi colocado em serviço na linha Goiânia-São Luís Montes Belos, no horário das 7 horas, sem apresentar condições de segurança para os passageiros. O veículo está com pneus danificados e apresenta trinca no para-brisa, que vai de uma borda à outra. Pelos motivos citados, o veículo foi autuado e solicitado sua substituição. De acordo com o voto fundamentado do relator Gilvan Espírito Santo,
Espírito Batista, no relatório 36/2022 da Câmara de Julgamento. Está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa utilizou veículos da placa JSJ 2612 sem as mínimas condições de segurança, conforme se vê nas fotos anexas ao auto de infração 41074, onde o referido veículo apresentava os pneus carecas, ou seja, os subos da banda de rodagem perderam a sua profundidade. Dessa forma, não atendia ao requisito técnico de ter sulcos com a profundidade mínima de 1,5 milímetro, conforme resolução 558/980 do Conselho Nacional de Trânsito. Uma trinca ao lado esquerdo do para-brisa, portanto, passando pela área crítica de visão do condutor do veículo, e dessa forma não atendia ao que dispõe resolução 216 do CONTRAN, em 14/12/2006, que fixa requisitos estabelecidos e estabelece exigências sobre as condições de segurança dos para-brisas de veículos automotores, de viabilidade do condutor para fim de circulação nas áreas públicas. Tendo em vista o consta dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos próprios suficientes à descaracterização do auto de infração, foi lavrada atendendo os requisitos necessários à sua validade, voto pela manutenção do auto de infração 41074/2022. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália, seu voto. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Também acompanho o voto do relator. E Giovana, próximo processo, por gentileza. Item 3.4. Processo número 2022-000-29-000-961. Interessado: Expresso Maier TDA. Assunto: antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida da viagem. Gostaria de saber se há interessados em realizar citação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Autuado através do AI 41105, em 21/2/22, por retardar o horário de partida da viagem sem justificativa e notificada em 11/3/22, a empresa Expresso Maier Limitada não apresentou sua defesa. Notificada para pagamento da multa, apresentação do recurso em 2 de maio de 22, apresentou o recurso em 10 de março de 22, portanto, intempestivamente. Considerando que consta do auto que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, desconheço da possibilidade de recurso e, consequentemente, voto pela manutenção do auto de infração 41105 de 10 de maio de 22, é como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália, o seu voto. Acompanho também. Conselheiro Marcelo, como voto. Acompanho. Também acompanho o voto do relator. Giovana, próximo processo. Item 3.5. Processo 2018-000-29-00-5660. Interessado: Maria Fernanda de Moraes Almeida. Assunto: executar serviço de tratamento sem prévia autorização. Gostaria de saber se há interessados em realizar citação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata do auto de infração número 35738, datado de 7/8/18, lavrado em desfavor da empresa Maria Fernanda de Moraes Almeida ME, já bastante qualificado nos autos em fiscalização realizada no município de Catalão, por executar o serviço de fretamento sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior.
Expedida a notificação da autuação, não houve êxito no cumprimento da diligência postal, conforme correspondência devolvida com a motivação mudou-se assinalada, seguindo-se a efetivação da notificação por edital. Não apresentada manifestação no prazo legal, foi expedida sim a notificação da penalidade, cuja correspondência também restou devolvida sem maiores informações quanto aos motivos ensejadores do não cumprimento do ato, culminando na respectiva notificação editalícia. Ato contínuo foi emitida a notificação de inscrição de débito em dívida ativa, de modo que, encaminhada ao mesmo endereço das diligências anteriores, sobreveio novamente infrutífera. Tão somente após ultrapassadas as etapas regulares do procedimento foi que a parte interessada manifestou-se espontaneamente, apresentando defesa mesmo após exaurido, em tese, o trâmite do processo nesta seara. Através do despacho 22 de 2022, AGR, GREG 1, foi solicitada a coordenação de expediente para confirmar os endereços que foram enviadas as notificações e os motivos de devolução dos ARs respectivos, em atendimento ao item 16 do parecer 16/2022. Desta feita, ao fim de constatar a validade ou eventual nulidade dos atos notificatórios ultimados no presente processo, normalmente no que tange às correspondências acostadas seus respectivos avisos de recebimento. Recomenda-se seja realizada a diligência junto à unidade competente, coordenação de expediente, gerência de transporte, a fim de que esta realize a juntada dos ARs em questão, e verso e anverso, ou de quaisquer outras informações pertinentes acerca dos motivos da devolução, de modo a justificar minimamente as notificações vitalícias, sobretudo considerando que a última notificação encaminhada ao mesmo endereço revelou-se infrutífera. Abaixo a resposta da coordenação de expediente através do despacho 371/2022 AGR. Em atendimento ao despacho 22/22 GREG 1, anexamos os avisos de recebimento frente ao verso da notificação 2575/2018 da autuação para apresentação de defesa, devolvido com a informação de que mudou-se a notificação 3661/2018 da penalidade para quitação do débito ou recorrer junto ao Conselho Regulador, devolvida com a informação dos Correios não procurado e devidamente notificadas através do Diário Oficial, por ter seu endereço indefinido. Ressaltamos ainda que foram feitas buscas de endereços junto à Receita Federal pelo CNPJ informado, e o mesmo não consta o nome da autuada Maria Fernanda Moraes Almeida, como razão social, e nem mesmo nome de fantasia. Consta o nome da empresa Aprazares Locações e Escolares Limitada, após consulta ao DETRAN através da placa do veículo, o qual confirma que está no nome da autuada. Foi feita consulta também junto ao portal da GR, através de CNPJ, em nome de Maria Fernanda Moraes Almeida. Constatou-se que o mesmo foi cadastrado no dia 27/8/18, com vencimento 27/8/21. Não houve renovação. Esclarecemos que foram enviadas as notificações para todos os endereços encontrados e ambas foram devolvidas, inclusive notificação da dívida ativa, também anexada aos autos. Nenhum dos avisos e recebimentos constam que foram recebidos. Em decisão unânime, através de resolução do Conselho Regulador 82, o recurso interposto pela empresa Maria Fernanda foi negado, tendo em vista que o que consta nos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração 35738, mantendo seus efeitos legais no termo da resolução 082 de 21 de junho de 22. Encaminhada a notificação da resolução do Conselho Regulador 82, Maria Fernanda Almeida me apresentou pedido de reconsideração, onde
onde em suma alega: o auto-infração sequer foi preenchido em nome desta recorrente, e sim em nome da Cooperativa Nacional de Prestadores de Serviço. B. No histórico do auto consta informações de que estariam sendo transportados 14 passageiros, porque não fez constar o nome de algum. Poderiam ser testemunhas. O veículo arrolado à auto-infração nunca pertenceu a tal empresa autuada, Cooperativa de Prestadores. O auto-infração foi fundamentado na Resolução 105/17, todavia, no andamento deste processo, utilizo de outras tipificações e fundamentações para dar andamento à mesma, violando, portanto, o princípio contraditório da ampla defesa. Conforme reza o artigo 82 da Resolução fundamentadora do auto-infração 35783, o autuado poderá ser notificado de 3 formas: mediante ciência dos autos, pessoalmente por intermédio do servidor da AGE e mediante correspondência registrada com aviso de recebimento. Logo, está provado nos autos que a empresa Maria Fernanda Moraes ME, até a presente data, não foi notificada do auto de infração número 35738, embora a empresa constante como foi autuada não seria a mesma e recorre com esse pedido de reconsideração. Acreditamos que a agente da AGE, quando em fiscalização, ao abandonar um veículo para inspecionar, seria imprescindível solicitar de seu condutor os documentos deste e do veículo. Portanto, não há justificativas plausíveis para preencher o referido auto de infração. Ao final, solicita liminarmente a concessão de medida liminar no sentido de Vossa Senhoria determinar a realização de diligências necessárias para que retire a negativação da anotação junto à coordenação da dívida ativa dos débitos relativos a processos aqui explanados. Seja revisado o processo em questão e declarada em definitiva a nulidade absoluta do auto de infração. Peça instrutiva do processo em decorrência dos vícios apontados comprovados nesse instrumento de defesa. Preliminarmente, conheço o pedido de reconsideração apresentado, que será recebido como pedido de revisão administrativa, fundamentado no artigo 65 da Lei 13.800 de 2001 e artigo 92 do Decreto 9.533 de 2019, por presentes os requisitos à sua admissão. Segue a análise dos argumentos e fundamentos arados por Maria Fernanda Almeida de forma pontuada. Pelo despacho saneador, foi corrigida. Ela apresenta os argumentos, eu vou pular aqui. Foi declarado pelo fiscal do relatório, circunstanciado do auto de infração 3578, que o veículo de placa BXG 7066 de Goiás estava realizando transporte de 14 passageiros na modalidade de fretamento contínuo entre as cidades de Três Ranchos, Catalão, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, na forma da lei. Vale lembrar que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas funções gozam da presunção de veracidade e legitimidade. Quanto à alegação que a empresa Maria Fernanda não foi notificada do auto de infração 35738, não procede, pois a notificação por edital é legítima quando a notificação pessoal ou por via postal resultar infrutífera. No caso em apreço, a mesma entrou com pedido de revisão do auto de infração na data de 10/2/22, que foi conhecido e negado provimento pela Resolução 082 de 21/6/22 do Conselho Regulador da GE. Portanto, fica evidenciado tanto a regularidade do auto de infração ora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudesse contradizer a regularidade do auto de infração. Tendo em vista o consta dos autos, considerando a parte atuada peça revisional, não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração, e que este foi lavrado atendendo os requisitos necessários à sua validade, indefiro o pedido de revisão,
Voto pela manutenção do auto-infração 35738/2018. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Conselheiro Marcelo. Também acompanho. Também acompanho o voto do relator. Giovana, o próximo processo, por gentileza. Informo que o processo 2021-000-29-00-44425 foi retirado da pauta da sessão realizada no dia 15/8, ocasião que o relator solicitou a inclusão do mesmo na pauta de hoje, conforme aviso publicado no site da GR e na pauta da última sessão, também já publicado. Sendo assim, vou proceder à leitura da qualificação do processo. Processo número 2021-000-29-00-4425. Interessado, Célula Distribuição S.A. / Enel Distribuição Goiás. Assunto: análise do pedido de reconsideração do auto de infração 001/2022 AGR-SFE. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Autuada através do EI 001/2022 AGR-SFE, em 21/12/2021, com o objetivo de identificar as causas e consequências do grave acidente ocorrido na subestação Anápolis Universitária, na data de 23/10/2021, que afetou as unidades consumidoras da cidade de Anápolis, Abadiânia e povoado Bramápolis, Santa Lúcia e Poços da Badia. A Enel Distribuidora Goiás apresentou de forma tempestiva sua defesa e posteriormente o seu recurso em segundo grau, quando não obteve êxito, quando negativo aos seus prosseguimentos. Inconformada com a decisão, posteriormente, após a notificação número 85/2021-22, a autuada protocola o recurso para juízo de reconsideração em número 188/2022, de 22/7/2022, onde apresenta novas argumentações solicitando: 1. Sejam acatadas as justificativas explicitadas no presente recurso administrativo, com o cancelamento das penalidades aplicadas no auto de infração, procedendo-se com o arquivamento deste processo administrativo. 2. Caso não ocorra o cancelamento das penalidades, que sejam acatadas as alegações apresentadas pela Enel de Goiás para a conversão das penalidades em advertência, ou, sucessivamente, a sua redução, conforme arguído especificamente em cada uma das não conformidades. Ao final, caso a AGR não acolha o pedido de cancelamento das penalidades formuladas, que os autos do processo de fiscalização devidamente instruídos com o presente recurso sejam remetidos à diretoria da ANEEL e a diretoria da ANEEL julgue totalmente procedente o recurso, de modo a acolher todos os pedidos acima indicados, sobretudo quanto ao cancelamento das multas. Desta forma, os autos chegam a esse Conselho Regulador para referido reexame e deliberação junto ao Pleno do Conselho Regulador. Preliminarmente, conheço do recurso para juízo de reconsideração apresentado, por presentes os requisitos necessários à sua admissão. Segue a análise dos argumentos e fundamentos arados pela empresa de forma pontuada, se não vejamos. Quanto à auto-infração 0001 de 2022, o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Portanto, entendo que os argumentos técnicos apresentados no presente recurso já foram analisados e considerados em análise do pedido de reconsideração do auto-infração 0001 de 2022 da GR, não havendo motivo, do ponto de vista técnico, para a revisão do posicionamento da Resolução 95, de 11 de junho de 22, do Conselho Regulador da GR, ficando evidenciado tanto a regularidade do auto-infração ora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudessem contradizer a regularidade do auto-infração.
Tendo em vista o que consta nos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração e que esse foi lavrado atendendo aos requisitos necessários à sua validade, voto pela manutenção do auto de infração 0001/2022, de 21/12/21. Desta forma, por entender pela ausência de motivo que justificasse um novo entendimento por parte desta agência, manifesto pela remessa imediata do feito à ANEEL. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália, como vota? Conselheira Natália acompanha. Voto relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho também. Também acompanha o voto do conselheiro Paulo e também solicito a imediata remessa, né, da decisão desse conselho à diretoria da ANEEL. Item 4. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Marcelo Nunes de Oliveira. Item 4.1. Processo número 2021.000.29.00.4842. Interessado, Viação Marlim, assunto: prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Obrigado, Giovana. Eu vou solicitar a retirada dos meus dois processos de pauta, 4.1 e 4.2, porque me veio uma dúvida mais de cunho jurídico e eu encaminhei para o PROC 7 para aparecer. Eu atuei na condição de presidente na notificação de ambas as empresas quando foram autuadas. Então, se eu poderia relatar esses processos, a condição agora de conselheiro, se isso não poderia violar uma questão de impessoalidade. Então, eu submeti a PROC 7 uma consulta a respeito desse e de todos os demais processos que constam no gabinete, em que eu atuei enquanto presidente no ato na autuação desse processo. Então, eu peço para retirar de pauta esses dois itens, assim que tiver um posicionamento da PROC 7, eu trago os processos novamente, ou se houver possibilidade, a gente sugerir a distribuição entre os demais membros. Obrigado, conselheiro Marcelo. Doutora Mariana, a senhora gostaria de manifestar nesse momento? O áudio da senhora. A gente até conversou informalmente, mas eu não consegui ainda enviar a resposta pelo SEI, mas eu acredito que não exista nenhum impedimento, não, porque, na verdade, ele não assina o auto de infração, né, apenas a notificação que comunica da penalidade. Então, eu acredito que não tenha nenhum impedimento para ele votar, não, porque ele não aplica a penalidade propriamente dita, né. De qualquer forma, nós acataremos aí o pedido do conselheiro Marcelo e no aguardo do retorno aí da Procuradoria Setorial, a gente vai dar prosseguimento, né, nas relatorias que se seguirão. Tá? Muito obrigado. Giovana, próximo processo. Vou colocar em ata. Processo 4.1 e 4.2 retirados de pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo da relatoria do conselheiro Gri Francisco Brasil Cavalcante. Considerando a ausência do conselheiro nessa sessão do programa de saúde, vou proceder à retirada dos processos itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 desta pauta. Os processos ficam adiados. Só uma observaçãozinha sobre essa questão que eu mencionei agora há pouco. De fato, havia essa dúvida inicial. Hoje, mas alguns minutos antes do início da reunião, eu e a doutora Mariana conversamos, ela mencionou esse posicionamento informalmente, que de fato talvez não haveria esse impedimento, mas como não há ainda o posicionamento formal nos autos, eu fui manter a retirada de pauta até que a gente tenha isso analisado e não tem problema de pauta, aí eu trago isso na próxima reunião. Sobre a questão do processo do conselho Gui, eu gostaria de solicitar que fosse, primeiro, solicitado atestado salvo formal para justificar a pauta, e segundo, reforço a questão que eu já coloquei sobre o item 5.4, aliás,
de que, muito embora o conselheiro seja pedido de vistas, precede o voto vista o voto da conselheira relatora e que não há nenhum óbice, a meu ver, para que ele seja votado, que esse voto seja lido para a gente conhecer o procedimento da conselheira relatora, sem prejuízo do voto vista do conselheiro Gui, que também pode, inclusive, justificar alguma alteração dos demais votos. Mas, mais uma vez, a relatora, o voto relator precede o voto vista. Eu registro aqui que gostaria de que ele fosse lido, independentemente da presença ou não do conselheiro Gui. Conselheiro Marcelo, o voto está com o conselheiro Gui, então não há como ultrapassar essa etapa em razão da ausência justificada do conselheiro. Eu reforço que o voto relator é precedente, independentemente da ausência do conselheiro pedido vista, porque a relatora tem a precedência, a obrigação de trazer o seu posicionamento ao conhecimento de todos, ainda que tenha sido pedido vista por qualquer outro membro desse conselho. É o meu posicionamento, eu gostaria que ficasse registrado esse ponto. Ok, será registrado. Giovana, próximo processo, por gentileza. Item 6. Apresentação e discussão de processos da relatoria da conselheira Natália Maria Vicente Estadão. Item 6.1. Processo número 2022.0002900360. Interessado: Expresso Maio. Assunto: antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida da viagem. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Bom, esse processo, o Expresso Maia teve processo da Expresso Maia foi intempestivo, então não vou entrar no mérito. Ela foi notificada dia 5 de abril e somente protocolou dia 10 de maio, mais de 30 dias após ser notificada. Então, indeferido o recurso por intempestividade. Exato, presidente. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Marcelo. Eu voto pelo não conhecimento, então, do recurso, dado que não houve cumprimento do prazo. Eu voto acompanhando a relatora. Conselheiro Paulo. Não conhecimento do recurso. Também acompanho o voto da relatora Natália pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, que é uma matéria já pacificada aqui nesse conselho. Item 6.2. Processo 2020.0029.004819. Interessado: Juarez Mendes Melo. Assunto: não executar os serviços em conformidade com os padrões e esquemas operacionais estabelecidos pela GR. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Vou fazer a fundamentação do meu voto. Inicialmente, registre-se que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, porquanto tempestivamente apresentado e devidamente instruído. É importante destacar que o que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás. Nos termos do inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999, e do inciso 3º, do parágrafo 4º, do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como o artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. A autuação está fundamentada no artigo 12,
inciso 26 da Resolução 297 de 2007. Tendo a agente fiscal constatado que a autuada mandou para a GR informando os horários na informação da linha Goiânia-Corumbaíba, sendo que aparece horário de saída de Goiânia e o retorno de Caldas Novas, e não de Corumbaíba, como deveria ser. Não obstante, a nota técnica número 3 de 2021, que foi encaminhada com todas as empresas do transporte regular pelo ofício circular 4 de 2021, em nenhum dos seus dispositivos autoriza a alteração dos padrões e esquemas operacionais estabelecidos pela GR. Em seu recurso, a empresa ainda confessou que está iniciando as viagens por Caldas Novas, por entender ser permitido na nota técnica número 3 de 2021, desrespeitando totalmente a resolução 297 de 2007, conforme se vê no seguinte quadro de horários: linha 19006, Goiânia, Corumbaíba, saída de Goiânia 6h45, saída de Caldas Novas 15 horas. Salientamos também que os atos do agente público no exercício regular de suas atribuições gozam de presunção de veracidade e legalidade, para o qual o mesmo ainda juntou os documentos comprobatórios no ato em questão, cabendo à parte afetada provar o contrário, o que não ocorreu no caso em apreço. Isso posto, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento nessa fase recursal para que o mesmo seja anulado, voto pelo indeferimento do recurso e a consequente manutenção do auto de infração número 40.970. É meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Paulo. Também acompanho o voto da relatora. Passo, então, aqui a palavra para a Giovana, para o prosseguimento aqui da sessão. Para finalizarmos a sessão, gostaria de saber se o Conselho Regulador tem algum aviso. Desejam realizar? Então, sendo assim, a reunião está encerrada. Então, declaro encerrada aí a sessão. Obrigada.